Bem-vindo à ADNC. Aqui vivemos a presença de Deus de forma real e transformadora. Venha conhecer um lugar onde cada pessoa é recebida como parte de uma família, com amor, alegria e com muito carinho. Eu sou o pastor Valmir Gramelic, pastor presidente da Assembleia de Deus Nações para Cristo, ADNC. Nós iniciamos a nossa ADNC no ano de 2021, dia 9 de março. Foi com muita luta, mas com muita fé. E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agora nós estamos fazendo 4 anos de nossa ADNC. Em meio à pandemia, Deus nos orientou de estar levantando uma manhã de consagração. E ali nessa manhã de consagração, ficamos ali por volta de 1 ano e Deus falando comigo de um grande projeto. E nós entendemos esse projeto, chegamos a conversar com o nosso pastor presidente, pastor Oscar Domingos de Moura na época, e ali entendeu o chamado de Deus em nossas vidas, e ele muito sábio falou: meu filho, eu estava esperando você chegar, porque a obra que Deus tem na sua vida, na vida do Éder, é muito grande. Então vá e cava um poço, arruma um poço e vai cavar o poço. E quando vocês arrumar esse poço, começar a cavar, vem cá, que nós vamos ministrar a bênção sobre a vida de vocês. Então nós saímos de lá, mas no mesmo dia que nós saímos de lá, eu falei com o pastor Rafael dentro do carro, falei: olha, tem um lugar que eu passei uma vez e vi uma plaquinha muito pequena ali. O que você acha, pastor? Não, vamos lá. Foi quando nós achamos numa rua chamada Rua do Contorno, número 2, atrás do Corpo de Bombeiros do bairro São Francisco, aqui em Cariacica, essa igreja da qual nós estamos. E eu me lembro perfeitamente que foi para nós assim, algo que nós vimos que foi Deus que guardou isso para nós. Deus reservou, até porque o proprietário do ponto, ele falou assim: olha, não consigo alugar, não consigo vender. E nós falamos assim: não, porque é nosso. Ele falou: mas como assim? Não, é nosso. Ele falou assim: impossível, porque eu já coloquei na mão da imobiliária. Eu falei assim: então pode ligar para a imobiliária, porque esse lugar já é nosso. Eu me lembro que era no mês de setembro e ele não poderia resgatar da imobiliária e alugar para nós, até por questão de contrato. E era justamente o tempo de 3 meses que nós teríamos para se despedir da congregação da qual nós estávamos pastoreando. E o pastor Valmir falou assim: vai dar certo, porque estamos no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, então passando esses 3 meses nós vamos dar entrada na igreja. E interessante que deu tudo certo. A imobiliária também não conseguiu alugar, não conseguiu vender, e aqui estamos nós, 4 anos nesse ambiente que se tornou um ambiente profético. Eu denomino como casa espiritual, lugar de refúgio para aqueles que precisam de Deus. Eu sempre digo que dentro da minha filosofia nós somos uma família para cuidar de famílias. É isso que a igreja DNC tem sido para todos aqueles que têm frequentado ela. E quando nós chegamos neste local, quando nós olhamos o local, nossos corações saíram quase pela boca. E graças a Deus, nós começamos a trabalhar, começamos a ajustar. E quando chegou o dia que nós estávamos inaugurando a nossa ADNC, voltamos lá ao nosso pastor presidente, que hoje, o saudoso pastor Oscar Domingos de Moura, ele ministrou a bênção sobre as nossas vidas e entendeu mais uma vez o chamado. E o interessante é que ele me fez uma pergunta: pastor, quantas pessoas cabe lá? Eu falei a quantidade e ele falou assim: ainda é pequeno o local, porque nós entendemos a grande obra que Deus tem na sua vida e na vida do pregador, do Éder. A nossa visão hoje aqui na ADNC é ganhar almas, ganhar vidas para o reino de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que essas portas foram abertas. Então o nosso intuito, o nosso objetivo, a nossa visão é de cuidar de vidas. Nós vivemos o mover do Espírito Santo aqui. Graças a Deus que todos os nossos cultos, eles são diferentes uns dos outros. E através desse mover do Espírito Santo, Deus tem libertado vidas, transformado vidas e tem salvado vidas. Nós temos vários testemunhos aqui em nossa ADNC de vidas que chegaram aqui precisando de uma libertação, de uma transformação. Pessoas que chegaram aqui machucadas espiritualmente, emocionalmente. E graças a Deus, Deus tem feito coisas grandes na vida dessas pessoas. E nós acabamos de vivenciar um milagre aqui, onde uma ovelha nossa estava para ganhar sua filha, estava grávida, e ali ela teve o parto, e ali deu
um problema, uma complicação nela, e realmente o próprio esposo estava dentro da ambulância quando eles estavam transportando ela para o hospital, e ali os socorristas chegaram para ele e falaram: pai, fica ali porque a sua esposa aqui não tem jeito, ou seja, qualquer momento ela pode vir a óbito. E eu chamei, né, convoquei toda a igreja, passamos aqui 24 horas. E a igreja veio conosco. E Deus restaurou a vida da nossa irmã. E para mim isso foi um dos maiores milagres que aconteceu aqui nesses 4 anos de nossa ADNC. Então isso é gratificante, porque essas portas foram abertas para nós cuidar realmente de pessoas. Hoje a nossa ADNC, nós vivemos em comunhão, nós temos trabalhado com a nossa liderança, com os nossos obreiros, para que a ADNC seja uma igreja família, uma igreja de comunhão. Esse é o nosso intuito, né? Desde quando a pessoa chega lá no estacionamento, ela é recebida lá, passa pelo estacionamento, passa pelas recepcionistas, e quando ela entra dentro do templo aqui, realmente as pessoas têm sentido acolhidas aqui em nossa ADNC. Eu sou o pastor Valmir Gramelic, presidente da ADNC. Eu sou o pastor Rafael Éder, vice-presidente da ADNC. E você está convidado a viver essa experiência conosco. Olha, se sinta abraçado pela igreja ADNC. Não deixe a sua família de fora daquilo que é espiritual. A nossa igreja é uma igreja que é uma família para cuidar de famílias, e você não pode ficar de fora daquilo que Deus tem nos proporcionado. Venha com a sua família e eu tenho certeza, se você fizer a primeira visita, vai ficar. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Meus irmãos, Deus cumpriu, viu?